Eu estou e tenho o privilégio de conversar com os irmãos sobre o tema que é o seguinte: filhos do Deus eterno é o que somos. Se você entrou para participar de nossa série longuíssima sobre os dons espirituais, é só uma pausa, um descanso, que hoje vamos falar do tema do Congresso da Juventude da Igreja Batista Itacuruçá, UIOS, Filhos Maduros. Eu vou traçar outras considerações e quero, inclusive, convidar você a participar. Eu vou buscar na Palavra de Deus algumas expressões que identificam o modo como o Deus eterno nos vê em torno dessa percepção global divina de que nós somos filhos de Deus. Esse é um ponto valioso. Em nossa resenha teológica, é um programa que vai ao ar toda terça-feira às 20 horas, nós falamos um pouco também sobre essa ideia de filhos de Deus, e ali nós distinguimos, com a ajuda do pastor Alcenir, que nós temos dois tipos de seres humanos. Aqueles que são criações de Deus, isso alcança toda a humanidade. Criaturas, algumas versões trazem, criações, prefere outras versões, inclusive eu. E, nessa perspectiva, nós temos aqueles que são filhos, porque foram adotados. Sobre isso eu quero fazer uma breve explicação. Quando nós falamos adotados, nós logo nos voltamos para a prática no Brasil, bem como para a legislação. É comum, então, graças a Deus, mais comum que casais, e às vezes, excepcionalmente, pessoas solteiras, também há essa possibilidade, crianças recém-nascidas ou com alguns anos de idade. São lindas histórias dessas adoções. Mas isso é agora. Quando o apóstolo Paulo nos diz que nós somos adotados por Deus, ele tem em mente não, na verdade, o que acontecia no mundo hebreu, mas no mundo romano. No mundo romano, uma pessoa podia ser adotada, não importasse a idade, e geralmente não era criança. No Império Romano, uma criança abandonada pelos seus pais era colocada em praça pública, chamada roda, sem nenhum cuidado até morrer ou alguém pegar. Essa era uma prática. Mas não se usava a palavra adoção nesse sentido. Quando se usa a palavra adoção, é quando uma pessoa da elite, geralmente um imperador, adotava um adulto, um adolescente ou um jovem, para ser o seu sucessor. Então, essa figura é muito importante para entendermos a noção de que nós somos filhos adotados. Pelo sacrifício de Cristo na cruz, então, não importa a nossa idade, nós entramos para a família de Deus. Nós somos, portanto, parte da família de Deus. Então, este é um ponto essencial. Eu vou, então, começar uma jornada aqui com você para mostrar como é que o Deus eterno nos vê, nos identifica. Qual é a etiqueta, qual é o carimbo que ele põe em nós, pastor André? Pois é, pastor Israel. Estou aqui com minha filha do lado e ela é uma filha natural. E você lembrava aí da prática do Império Romano, de como Paulo escreve, por exemplo, aos Romanos capítulo 8, quando ele diz que nós somos filhos por adoção de Deus. E a prática da adoção em Roma antiga, ela levava em conta que um filho adotado, ele jamais poderia ser deserdado.
Isso é muito interessante, porque eu poderia até deserdar minha filha natural, mas o meu filho adotivo, porque eu o escolhi, eu deveria mantê-lo na comunhão para sempre. E isso nos leva a perceber que, por adoção, Cristo nos comprou para que fôssemos salvos para sempre. Obrigado. Excelente. A sua contribuição enriqueceu aqui a minha fala, bem como também aqui a fala do nosso querido professor Vieira, que você, então, pôde ler aí. Então, eu vou começar a minha jornada. Continuar. Obrigado, Vieira. Obrigado, André. Obrigado vocês, dois pastores, me ajudando aqui. Como Deus nos vê? Penso que a primeira menção que nos vem à cabeça é o que nós lemos em Gênesis 1, 26 a 31. Porque eu vou ler toda a perícope, porque nós, às vezes, temos o hábito de ler só um versículo ou metade do versículo e perdemos a riqueza toda. Vou ler na Bíblia Prazer da Palavra, não está publicada ainda essa parte, é Gênesis, isso só vou publicar em final de 2024, se Deus quiser. Eu vou ler, então, aí, você pode me acompanhar. Em sexto lugar, o Deus Eterno disse: agora, vamos criar o ser humano. Ele será como nós e terá a nossa imagem e a nossa semelhança. Vamos dar a ele a missão de administrar todos os recursos naturais, como os peixes, as aves, os animais domésticos e os répteis, bem como as florestas, os rios e os oceanos. Deus criou o homem e a mulher, pondo neles imagem e os abençoou com as seguintes palavras: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e cuidem dela. Cuidem dos peixes, das aves dos céus e dos animais em geral. Ele ainda lhes disse: eu enchi a terra com plantas e árvores, com sementes e frutas, para que lhes sirvam de alimento para vocês, para os animais, para as aves, para os répteis e para todos os seres vivos. Vocês e esses animais devem comer de tudo que a terra produzir. Quando viu o que criou, o Deus Eterno se alegrou muito. Eu li Gênesis 1, 26 a 31. Não só nós somos imagem e semelhança de Deus, criados com esta imagem, criados com essa semelhança, e o texto mais amplamente lido nos mostra o nosso mistério, ou ministério, ou missão no mundo. Penso que isso é muito valioso. De fato, nós, seres humanos, recebemos por parte de Deus a incumbência de cuidar da terra, dos animais, logo de todos os seus habitantes. Podemos dizer que Deus nos colocou como vice-governadores da terra. Ele é o governador e nós somos vice-governadores, vice-reis, vice-presidentes ou qualquer outro termo para o vice que nós queiramos usar. Portanto, a responsabilidade, quando fomos criados, dada a nós por Deus, é muito maior do que nós podemos imaginar. E isso tem consequências para todas as áreas da vida. Nós recebemos essa incumbência de cuidar da terra, incluídos nós mesmos, os animais, todos os seres, antes do pecado. Depois do pecado da queda, que vem no capítulo 3, nós começamos a encontrar que o homem começa a se abster da sua missão. Então, precisamos retomar a nossa missão, a nossa responsabilidade. Nós, como vices de Deus, podemos dizer assim, vice-governadores, vice-presidentes, vice-prefeitos, vice-primeiro-ministros, que não queremos dar, que Deus nos deu essa tarefa, precisamos exercer esse ministério como uma responsabilidade
que Deus nos dá. Isso implica o nosso relacionamento um com o outro. Porque o outro, e não apenas nós, também foi criado à imagem e semelhança de Deus. O animal, seja de estimação ou que mora no campo, também foi colocado sob a nossa responsabilidade para cuidarmos dele. Portanto, todo movimento, vamos chamar aí, em defesa do meio ambiente, do ecossistema, da vida dos animais irracionais, tudo isso foi uma tarefa que Deus nos deu. Então, não é possível vivermos segundo o Evangelho se desprezamos pessoas, se maltratamos animais e se degradamos o meio ambiente. Então, esta condição nossa de vida, de criados à imagem e semelhança de Deus, mostrando a nossa filiação. Eu tenho uma filha. Agora há pouco vemos aí a Emanuela. Estamos vendo, na verdade, vou até colocar aqui rapidamente aí para nos inspirar. Olha a cara dela, é a cara do pai, da mãe, dos avós, né? Podemos dizer que ela é imagem e semelhança. Basicamente é isso. Que significa ser imagem e semelhança de Deus. É dom. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. É presente, mas é também responsabilidade. Cuidar da terra é nossa responsabilidade. Amar os animais é nossa responsabilidade. Amar as outras pessoas é nossa responsabilidade. Deus nos deu essa responsabilidade. Eu diria que chega a ser um peso. Nós somos imagem e semelhança de Deus. O que estamos fazendo para viver honrando essa imagem ou para desonrar essa imagem? E aí você temos que responder. Mas damos graças a Deus de modo positivo. Pode ser que algumas pessoas olhem para você de um modo negativo. Pode ser que pessoas desprezem você, menosprezem você, desdenhem de você, mas essencialmente você é imagem, semelhança de Deus. Feche os seus olhos e agradeça. Ó Deus eterno, dou-te graças, porque me fizeste imagem e semelhança tua. Muito obrigado, ó Deus. Eu te agradeço em nome de Jesus. Não por acaso o salmista, mais adiante, na narrativa bíblica, Salmo 8, diz que nós fomos feitos poucos menores do que o próprio Deus. Ali a expressão é Elohim. Alguns acham que Elohim aí significa anjo, mas eu entendo que ali está dizendo que abaixo de Deus, nós. É muita responsabilidade, é muito privilégio. Se nós todos vivêssemos assim, né? Como o sub, né? A celebridade é o Deus eterno, nós somos subcelebridades, mas tem muito espaço para nós. Que maravilha, é assim que Deus nos vê. Às vezes, a nossa autoestima fica apequenada pelas agruras da vida, pelas dificuldades da vida. Mas o modo como Deus nos vê não muda. Nós somos as obras principais, os poemas mais bonitos da sua criação. Não é para nos encher essa consideração de orgulho, mas para mostrar o nosso privilégio e junto à nossa responsabilidade. É isso que precisamos compreender cada vez mais, e o Vieira nos fala exatamente isso. É um peso que Jesus nos coloca, por sua maravilhosa graça, a desenvolver nossa responsabilidade.
E nosso dever também é ajudar uns aos outros, levando as cargas uns dos outros, como aprendemos na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 6, versos 1 a 2. E você pode participar também comentando aquilo que eu estou dizendo e, na medida do possível, vamos aqui considerar. Agora eu vou para uma segunda expressão. Claro, eu escolhi aquelas que me são mais caras, e talvez eu nem termine hoje, não tem problema nenhum. É quando o Deus Eterno chama Abraão. Abraão que vivia naquilo que seria a Grande Suméria, Mesopotâmia. Hoje eu li uma matéria muito, muito interessante. Uns arqueólogos descobriram uma placa, uma espécie de tablet, né? A gente fala de... Eu estou aqui falando num tablet, não é? Seja ele de que marca for. Naquela época, eles também tinham... Tablets eram cerâmicas, ou pedras polidas, ou cerâmicas queimadas. Eles escreviam ali. Eles descobriram, na linguagem acadiana, pastor André, você que ama também a história e a arqueologia, eles descobriram um documento em que um reino compra uma cidade. Tudo detalhadamente, valores, algo impressionante. Gente, um dia vão descobrir algum, vamos chamar de documento, que nos mostram Abraão em ação. Vocês se lembram, já citei esse exemplo aqui em outro contexto, quando Abraão faz um negócio lá com os filhos de Amor para comprar, ou de Et, para comprar uma terra para servir de cemitério para sua Sara e depois a ele mesmo e toda a sua família. Eu já mostrei aqui que já foram descobertos documentos desse tipo. Quando eu falo documentos, gente, é esse pedaço de argila queimada ou pedra raspada, polida e com um estilete escrita ou algo similar, mas com um texto de negócio entre pessoas, como fosse um recibo ou um registro do cartório, digamos assim. Gente, preparem que vem mais coisa por aí. Mas eu estou dizendo que Abraão vivia naquela região. E aí ele é chamado de arameu. Eu vou ler, então, agora esse texto, porque eu quero dizer, então, que nós somos peregrinos. Deus nos vê e nos ensina a ver como sendo peregrinos. Leio o primeiro texto, então, Deuteronômio 26, 5, leio na versão Nova Almeida atualizada. Então você testificará diante do Senhor, seu Deus, dizendo: meu pai foi um arameu prestes a perecer. Ele foi para o Egito e ali viveu como estrangeiro e com pouca gente. E ali veio a ser uma nação grande, forte e numerosa. Moisés ensina, então, o povo a olhar para si mesmo. E, olhando para si mesmo, ver-se como um peregrino. O arameu era um morador de Aram, lá depois do norte de Israel, vamos colocar na Suméria, na Mesopotâmia ou na Síria, naquela passagem dele por Aram, mas ele veio antes lá de Ur, parou em Aram, ou daí ele era um arameu, nesse sentido, alguém que não era dali. Abraão não era de Canaã. Ele era lá, em relação a Israel, lá do norte, depois do que depois seria Israel. Então ele vem peregrinando e entra em Israel. E depois ele peregrina e vai para o Egito, o Abraão. E depois os seus descendentes também peregrinam e vão para o Egito. Então não se esqueçam que vocês são arameus. O propósito aqui é mostrar, primeiro, que Deus nos chama para sair de onde nos encontramos. E segundo, para tratarmos bem aqueles que vieram para a nossa terra. No caso, os forasteiros, os estrangeiros, os imigrantes. Então, este é um ponto valioso. Essa ideia, portanto, de sermos peregrinos, de sermos
habitantes que estão de passagem, na expressão antiga, um homo viator, alguém que está em viagem, está presente em toda a Bíblia. Vou dar mais um exemplo. Salmo 119, 19, em que lemos: para que eu vá bem em minha peregrinação na terra, a terra aqui não é a terra de Israel, é a terra de todos, preciso mandamentos. Essa é uma oração que encontramos no Salmo 119, porque todo ele é uma oração. Nós, nesse mundo, somos peregrinos. Isso tem muitas implicações. Quer dizer que esse nosso tempo aqui não é o nosso tempo. Olha, nós viemos das trevas. Fomos mergulhados no reino, no império, no horizonte da luz. E vamos continuar vivendo. Isso é a dinâmica da existência. E Paulo, então, escreve aos Efésios 2, 19 a 22, de novo, vou ler toda a perícope, para dizer, então, quem nós somos. Vocês não vivem mais como estrangeiros e peregrinos no mundo. Aqui Jesus já veio. Falávamos do texto de Deuteronômio, do texto de Salmo, mas agora estamos falando de um texto apostólico, depois da vida de Jesus. Mudou o nosso status. Vocês não vivem mais como estrangeiros e peregrinos no mundo, porque foram consagrados por Deus e integrados à sua família. Adotados, dissemos logo na abertura de nossa celebração. Vocês seguem os ensinos dos apóstolos e dos profetas, desenvolvidos a partir do que Cristo Jesus foi e é. Viver desse modo deve ser o nosso desejo, possível quando o Espírito Santo de Deus habita em nós. Essa expressão, portanto, de uma limitação por estarmos vivendo num lugar que não é o nosso, é a nossa vida aqui na Terra. Só que nós temos uma segurança. Sabemos para onde estamos indo. Podemos dizer que o apóstolo Paulo está nos ensinando o seguinte: nós somos peregrinos, nós somos estrangeiros, mas recebemos o dom da salvação e já podemos antecipar a vida que teremos quando não formos mais peregrinos. 1 Pedro 2,11, muito belamente diz o seguinte: amados, peço a vocês como peregrinos e forasteiros que são, aqui ele retoma a ideia lá de Abraão, que se abstenham das paixões carnais que fazem guerra contra a sua alma, contra a alma. Então, basicamente, o que nós aprendemos é que nós somos, primeiro, feitos à imagem e semelhança de Deus. Segundo, que nós somos peregrinos, somos forasteiros. Antes de aplicar essa ideia do peregrino e forasteiro, vou colocar o comentário aqui da Ana sobre a fala do próximo dos animais. Penso que estamos conectados e todos temos nossa importância na criação. A cadeia alimentar é uma prova. Se todas as árvores morrerem, nós também morreremos. Está claro, mas só que nem sempre, não é, Ana? Nós temos essa concepção. E, inclusive, infelizmente, nós temos uma certa visão de que, como nós somos peregrinos aqui, que aqui pode piorar o máximo que for. Não é nossa terra mesmo? Não, não é nossa terra quando nós somos glorificados, para usar a expressão bíblica, quando nós somos para o céu. Mas enquanto estamos aqui, Gênesis capítulo 1, 2, essa é a terra que temos para cuidar. Deus nos deu a humanidade toda, a bicharada toda, a terra toda para cuidar. É um privilégio e um peso. Nós não podemos nos esconder atrás de uma teologia escapista, de quanto pior, melhor. Deus não quer a destruição dessa terra. Pedro diz que essa terra será destruída, mas por uma decisão de Deus, não nossa. Ou nós queremos fazer o trabalho de Deus? Obrigado, Ana, aí, por sua cooperação. Sim, André. Pastor Israel, o que me salta aos olhos nessa chamada de Deus para Abraão sair da terra
é que essa saída, essa vida de peregrino tem uma implicação muito forte em relação à nossa espiritualidade. Porque nós damos isso como uma questão já dada, né? Abraão era um peregrino, era um nômade. Mas para Abraão sair da Mesopotâmia, era como se ele estava saindo da grande primeira civilização, os sumérios, os acadianos, né, os babilônicos, ali na região da Mesopotâmia, eram os grandes construtores da civilização, que se tornaram os primeiros povos sedentários, construíram grandes cidades, fizeram zigurates, como é o caso da Torre de Babel, que provavelmente fosse um zigurate, né? E aí, Abraão sair significa um processo de dependência de Deus, de autoconhecimento, de conhecimento do próximo, porque se ele tinha anteriormente uma vida tranquila, estável e estanque, agora ele vai conhecer muitas pessoas, né? E isso, para a gente, se a gente pode simbolicamente dizer, também tem a ver com a nossa jornada espiritual aqui nessa terra. Nós somos chamados por Deus para irmos, não para nos mantermos na nossa zona de conforto, mas para irmos dependentes de Deus, sabendo-nos filhos de Deus, como é a ênfase hoje do nosso estudo, mas sabendo-nos filhos de Deus e que Ele proverá tudo aquilo que nós precisamos. Então, acho que a imagem de Abraão, ela não é apenas uma imagem de um homem que saiu, mas ele, como nosso pai na fé, ele representa também os nossos processos, meio que alegoricamente ou simbolicamente, mas os nossos processos de perdas e de ganhos no nosso desenvolvimento espiritual. Ou estou viajando? A história de Abraão, você sabe, né, André, é inesgotável. É fascinante essa história. Fascinante mesmo. Já disse aqui algumas vezes que meu sonho seria fazer a viagem que Abraão fez de Ur até Betel. Mas hoje a política e a guerra impedem, mostrando, de fato, um homem fora de série, Abraão. E a Celeste nos lembra aqui que a terra, e cito uma expressão grega, é o nosso oikos, é a nossa casa, a nossa cabana, podemos dizer. E ela acrescenta dizendo que a ideia de peregrinos, eu não estou conseguindo... Sim, a ideia de peregrinos nos coloca na posição de caminharmos todos lado a lado, rumo à luz. Somos a luz do Eterno Pai. Obrigado aí por suas colaborações, e o Amarílio também nos lembra que todos somos filhos de Deus, os que fomos gerados por Ele, gerados de novo, como mencionei, e não estamos nunca, jamais, órfãos de Deus. Penso, não é, pastor André? A conexão do pastor Israel não está muito boa, mas seguindo aqui o pensamento que ele estava trazendo para a gente, é que em Cristo Jesus nos tornamos filhos de Deus. Está voltando aí o nosso pastor. Eu estava dizendo, né, pastor André, você que lidera o Ministério Celebrando Transformação, essa ideia de como Deus nos vê, peregrinos, mas, no entanto, responsáveis, nos mostra que, como uma aplicação, que se nós estamos fora desse divino propósito de viver como Abraão viveu e fruir as alegrias dessa paternidade espiritual por parte de Deus, que nós temos um caminho a percorrer. Por isso, o nosso programa na igreja Celebrando a Transformação. Eu vou, então, aqui... Sim, André. Eu queria falar sobre isso aí. Quando eu vi que você ia falar sobre esse tema, Filhos de Deus é que nós somos, que no Celebrando, a pessoa, quando vai dar um testemunho ou falar qualquer coisa no programa, ela começa com essa marca identitária, né? Eu sou um filho amado de Deus e estou em processo de transformação ou de recuperação desse vício, desse mau hábito, falando sobre a sua luta pessoal, né? Isso é muito interessante porque a pessoa sabe que ela tem uma luta pessoal, uma questão moral, uma questão ética, mas que isso não a define como ser. O que
a define é que é um filho amado de Deus. E que o próprio Abraão, quando nós lemos com honestidade a Bíblia, era um homem cheio de defeitos. Obrigado, pastor. Eu vou, então, para o terceiro conjunto de textos para falar que Deus nos vê como filhos colaboradores. A palavra, você sabe, em língua portuguesa, laborador é trabalhador. Co-trabalhadores somos, ou cooperadores, operadores enquanto aqueles que operam, que fazem obras, que trabalham. Estamos usando a expressão colaboradores. Aí temos um texto magnífico, poderíamos ficar nele aqui a noite toda, quando Jesus, então, diz o seguinte, João 15, 12 a 17, lendo aqui na versão Poesia da Palavra, eu vou ler aqui na própria Bíblia impressa. Jesus, então, começo aqui, voltou a falar do amor. Vocês precisam amar uns aos outros como eu amo vocês. Esse é o resumo da verdade que tenho ensinado e demonstrado. Estou pronto para dar a minha vida por vocês, a quem considero como meus amigos. Agora, para que sejam meus amigos, vocês precisam prestar atenção ao que eu digo. Depois acrescentou: vocês são meus amigos. Não os considero apenas colaboradores, mas amigos íntimos, porque eu compartilho com vocês tudo o que aprendi com o meu Pai eterno. Lembrem-se de quando começamos. Fui eu que chamei cada um de vocês para me seguir e ser como árvores que dão frutos em todas as estações do ano. O Deus eterno os ama. Por isso vocês podem orar ao Pai eterno em meu nome e serão atendidos. Muitas coisas acontecerão, mas se lembrem de amar as pessoas. Esse texto, como é que nós poderíamos classificá-lo? É de outro mundo, não é? São palavras de Jesus. E aqui ele destaca essa nossa identidade. Somos colaboradores, somos mais que colaboradores, somos amigos, somos mais do que amigos, somos amigos íntimos. O que mais podemos acrescentar? Penso que, como o pastor André registrou, nós temos, é uma expressão que se usava antigamente em outro contexto, nós temos que tomar posse dessa verdade. Nós temos que deixar o Evangelho entrar na nossa vida. Nós temos que nos deixar modelar, ou talvez moldar, refabricar pelo Evangelho, que é inesgotável, inexaurível, que não tem fim. Eu gostaria que a gente, né? Nós todos nos apropriássemos. Essa é a verdade imutável a nosso respeito. É claro que Jesus aqui está se referindo aos seus seguidores, seus companheiros, seus discípulos, seus apóstolos, algumas expressões que encontramos no Novo Testamento. Em João não encontramos a expressão apóstolo, mas nos outros nós encontramos apóstolos. Mas certamente ele está se referindo aqui àquele conjunto de pessoas que se relacionavam com ele. Não apenas os chamados 12 ou os mais próximos, porque essa intimidade Deus dá a todos aqueles que o aceitam como o Salvador. Nesse sentido, tem aqui uma pergunta que o próprio formulador disse à formuladora que é incômoda. É correto dizer, como alguns crentes dizem, que só são filhos de Deus os que aceitam Jesus como Salvador? Tal ideia antibíblica separa filhos de criaturas, não é? Celeste, nós tratamos desse assunto
em nossa, acho que, última resenha teológica. Nós distinguimos ali dois tipos de pessoas: criações e filhos. Entendendo que todos são criados, mas nem todos têm intimidade com o Criador. Essa intimidade com o Criador vem quando há essa adoção de filhos. E essa adoção de filhos vem quando aceitamos o sacrifício de morte para a vida de Cristo na cruz. É claro que devemos tomar o cuidado da humildade. Esta filiação não se dá por uma filiação a uma igreja. Essa filiação se dá pela salvação que há em Cristo. Em certo sentido, todos somos filhos de Deus. Mas essa filiação vai se tornar significativa, poderosa na nossa vida, na medida em que nós tratamos o Deus eterno como nosso Pai e a Jesus como nosso irmão. Mas nem todos fazem isso. Então, nesse sentido, é uma maneira de entender. Nós temos as criações, alguns usam criaturas, acho que é uma palavra que não é bonita, e prefiro criações, e os filhos, no sentido de que já passaram pelo processo da adoção, que foi uma iniciativa divina através de Jesus na cruz. Então, penso que este é o tema para que nós possamos ser todos como vasos nas mãos do oleiro, que é uma imagem muito antiga, mas que também entendemos. Eu fui há muitos anos visitar uma vidraria, acho que é isso, uma casa que prepara copos, taças e outros produtos com vidro. Então, o vidro é derretido, como se fosse fazer uma escultura, só que de vidro, onde eu fui lá no interior de Minas. Então, pega-se a matéria-prima, o insumo, o vidro, ela é derretida, o vidro é derretido, coloca-se num molde e depois desse molde, então, o artesão vai embelezando, aperfeiçoando até ficar um vidro com o objetivo que tem, seja um copo ou algo similar. Isso se aplica a azulejos artísticos, se aplica a pratos, se aplica a pires. Temos isso muito no interior de São Paulo, eu já visitei um desses lugares, ou também no interior de Minas Gerais, seja esta ou aquela forma de provocar, então, os artesanatos, né, nesse sentido de obras de artesãos. Não é coisa feita numa máquina que reproduz tudo igual. Tem o artista, tem a mão do artista. Essa imagem que o nosso querido Vieira está nos trazendo aí à mente. E o Vieira lembra um outro texto, que muitos naqueles dias dirão: Senhor, Senhor, em teu nome eles nunca lhes dei a conhecer. De intimidade, não é? Um pouco dessa ideia, um caminho que nós temos. O importante dizer é que não é apenas por ter uma filiação religiosa. Nós vimos esses dias uma coisa muito interessante, eu aqui não falei nem juízo de valor. Um jogador de futebol bastante famoso, com 12 milhões de seguidores, que não aumentou agora, foi jogar num país totalmente muçulmano. E ele chegou com um crucifixo, não sei se incidental ou proposital, identificando-se como um cristão, sem entrar aqui em qualquer detalhe. E quando as pessoas desse país reproduziram essa foto, colocaram um papelzinho ali, um emoji, exatamente naquele lugar, certamente não foi uma coincidência. Mas o fato de a pessoa carregar um crucifixo na cruz não o torna filho de Deus. O que o torna filho de Deus é ter sido lavado pelo sangue de Jesus. Esse é o ponto que estamos aqui mencionando. Mas é importante a humildade. Nós temos essa humildade de não dizer que nós somos os tais. Aliás, seria bom se nós fôssemos os tais, mas nós não somos, não é? Seria bom que as nossas atitudes fossem coerentes com as nossas crenças, mas, infelizmente, nem sempre nós conseguimos fazer isso, nem sempre o vidro de nossa alma é realmente lapidado, trabalhado
pelo Espírito Santo de Deus, como nos lembrou aí o querido Vieira. Então, eu estou mencionando essa dinâmica aqui. Jesus estabelece uma hierarquia, vamos dizer assim. E essa hierarquia é: eu tenho colaboradores, mas eu lhes dou o privilégio de serem mais do que meus colaboradores. Eu lhes dou o privilégio de serem meus amigos. Isso é, qual palavra que eu vou usar aqui? Maravilhosa, sublime, não tem nem palavras, mas essa é a descrição de como Deus nos vê. É o propósito nosso hoje. Como é que Deus nos vê? Imagem e semelhança, já mencionei, peregrinos na terra e amigos, colaboradores, amigos íntimos. E agora eu vou mencionar uma outra questão de grande valor, penso eu. Leio na ARA, na verdade, não na NA, como eu coloquei aí para a nossa produção. Deuteronômio 14, 2. Sois povo santo ao Senhor, vosso Deus. E o Senhor vos escolheu de todos os povos que há sobre a face da terra, para lhe serdes seu povo próprio. Eu quero usar agora essa expressão para falar da ideia do sacerdócio. Vou ler aqui mais um texto, esse que está agora em Hebreus. Eu penso que isso nos dá uma visão muito clara daquilo que nós estamos dizendo. Em Hebreus, em Pedro, perdão, nós encontramos uma expressão segundo a qual nós agora somos o sacerdócio real, a nação santa. É isso que eu estou querendo registrar aqui. Eu acabei até nem trazendo esse texto aqui para a nossa consideração. O que eu estou dizendo é o seguinte: no antigo Israel, havia uma classe de pessoas chamada classe sacerdotal. Mas no texto que eu li aqui, Deuteronômio 14, 2, o povo é santo. Esse é um ponto essencial. Em algum momento depois, Deus concedeu que, o texto de Hebreus aí está, já voltarei a ele, que houvesse uma classe especial entre o povo santo de sacerdotes. Então, nós não somos sacerdotes. Agora, vamos ver então o texto de Pedro. O que o texto de Pedro nos diz? Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Antes de continuar, eu pergunto: quem são esses vocês aí? Esse vocês se refere a quem? Se refere aos líderes da igreja para os quais o apóstolo Pedro estava escrevendo? Certamente concordarão vocês comigo que não. Estou fazendo uma pausa aqui proposital. Então, não há na mente de Deus, quando olha para mim, olha para você, o sacerdócio foi abolido. A ideia de que há alguém que nos representa diante de Deus foi extinta. A ideia de que há um lugar especial no templo em que só os sacerdotes entram para levar os nossos pedidos acabou na cruz. Agora, a igreja para a qual Pedro escreveu, os peregrinos para os quais Pedro escreveu, eles agora são geração eleita,
sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo, especial, dedicado, consagrado, com uma missão: anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Mas o que é que nós fazemos? Nós fazemos o seguinte: ótimo, nós somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Aí nós pagamos a pastores, missionários e outros para anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Essa é a tragédia do cristianismo. A ideia de ainda existir a figura do sacerdote é a maior heresia no meio cristão. Isso é um tema que é muito maltratado. Há muitos anos eu fui pregar a pastores numa certa cidade e eu disse que não existe esse negócio de autoridade pastoral. Entendendo que a autoridade de uma pessoa que ocupa o santo ofício de pastor não advém do fato de ele ser pastor, mas advém do fato de ser obediente à palavra de Deus. Então, qualquer pessoa na igreja pode ter autoridade espiritual, referências, mas não existe mais a figura daquele que é alguém que leva a Deus os nossos problemas. Jesus é o nosso sacerdote, o sumo sacerdote. Mas eu reconheço, é muito difícil nós nos livrarmos da ideia de que agora somos amigos íntimos de Deus. Não precisamos de intermediário. Parece que nos conforta saber, olha que paradoxal, que há pessoas especiais, que Deus chama pessoas especiais. Mas Deus chama missionários, Deus chama pastores. Pastores, é verdade. Mas eles não são especiais. Especial é você. Todos somos especiais. Todos somos sacerdotes. E aí, eu sou chamado a exercer esse sacerdócio, simbolicamente falando, esse pastorado, simbolicamente falando, onde eu estiver, na minha família, eu sou sacerdote, ou sacerdotisa, pastor, pastora, missionário, missionária. Penso que não nos temos livrado desse modo judaico, antes de Cristo, de pensar. E, desculpem, desse modo católico romano, depois de Cristo, de pensar, tem feito muito mal ao cristianismo, e ouso dizer que isso não é cristianismo. O cristianismo é isso. Nós todos somos sacerdotes. Todos somos gente escolhida por Deus. Todos nós somos amigos íntimos de Deus, se exercemos com Ele essa amizade e essa comunhão. Pastor André? É muito interessante isso aí, pastor Israel, que você trouxe, porque quando tem assim uma pessoa que vai dirigir um momento de cânticos na igreja, aí diz assim, mas o fulano de tal é levita, né? Não sei se os irmãos que estão seguindo aqui estão habituados com esse tipo de papo. E aí eu imaginei que quando você foi falar para os pastores de uma determinada cidade que não existe em si mesma autoridade pastoral, deve ter fundido lá o tico e teco do pessoal, né? Porque eu lembro, sendo pastor bem jovem, muitos irmãos que têm o dobro, às vezes o triplo da minha idade, me tratavam de senhor, porque eu era pastor. Com 27, 28 anos, as pessoas me tratavam de senhor.
né? E aí afasta, tem toda aquela questão. Aí eu queria fazer uma pergunta para você, porque o que eu acho interessante nisso tudo é que Deus nos deu a capacidade de cada um de nós, dentro das nossas limitações, nos relacionarmos com Ele. E por que as pessoas abdicam disso e lançam sobre a vida dos outros, ou dos pastores, dos missionários, essa tarefa tão essencial de ter intimidade com Deus, esperando que as pessoas façam por si mesmas? Nós temos alguns crentes, usando o termo que nós empregamos, que nunca convidam um seu colega de trabalho, de estudo, para, por exemplo, ir à igreja, que é um segundo estágio, penso eu. E, às vezes, quando o convido, tendo sido questionado sobre essa questão ou aquela questão, vai lá na igreja e pergunta para o meu pastor ou meu professor da escola bíblica. É muito mais fácil, não é? A nossa querida Jamile é professora dos adolescentes. Aí o adolescente X está lá no seu dia a dia, na sua conversa, no shopping, na escola, no estágio. Aí eu, Jamile, por que é que tantas pessoas sofrem se é que Deus existe? Aí o aluno, né? Aí ela fala, eu tenho uma professora muito legal chamada Jamile Darley. Vai lá e pergunta para ela. O cara não vem, né? É claro que a Jamile sabe a resposta, não é, Jamile? Mas quem tem que dar a resposta é quem está lá, vamos dizer assim, na ponta. Mas, para tanto, tem que assumir o seu sacerdócio e não transferi-la para a professora Jamile, ou para o pastor Davi Mateus, ou o pastor André, ou o pastor Sami, ou o pastor Israel, o pastor Alcemir, ou quem quer que seja. Eu acho que... Lembra lá da criação? Nós somos os vice-governadores da terra. Não, vamos deixar isso, passar isso para outro, é melhor assim, é uma responsabilidade e é um peso. Vou perguntar a Jamile como é que ela sente isso em relação à rapaziada, mas vou comentar aqui o que escreveu a Celeste. Ela disse que, quando ela era menina, ela abominava a obrigação de beijar o anel do bispo, porque era crismada. Eu sentia no meu coração que isso era errado. Celeste, deixa eu compartilhar com você uma história aqui. Eu fui participar de uma missa na Igreja Católica, obviamente, de formatura, curso de medicina. E eu fui lá, e o padre, muito, muito gentil, disse, você prega. E eu preguei. Foi muito bom. E aí estava tudo bem. E aí chegou aquele final que eu não sabia, nunca fui católico, né? Não tinha ninguém disse isso. Mas o pároco ficava ali, eu estava do lado dele. E os alunos de medicina, alguns talvez nem crescem em nada, estou aqui supondo, não os conheço, viam e beijavam a mão. E o padre estendia a mão para ser beijado. Eu, o que eu faço da minha vida aqui agora? Eu fui me recolhendo, alguns chegou a me beijar a mão, mas eu fui me recolhendo, fui me encostando assim e tal, e saí de cena, porque realmente aquilo não faz parte da minha cultura, do meu horizonte. Mas isso é algo que a gente precisa não só falar do que os católicos fazem, mas aquilo que nós também fazemos aqui. Não é? Eu, como pastor, lido com essa dificuldade. As pessoas vieram me visitar, mas o pastor Israel não veio. Qual a diferença? Se já foi visitado por 15, o pastor Israel ir, acrescenta o quê? Mas você é assim como um homem. Expressão bastante desrespeitosa, penso eu, inclusive. Mas eu não sou especial assim como um homem. Ou eu sou tão especial como qualquer pessoa é, não é? Então, só quero registrar aqui, de passar a palavra a Jamile, que a Raquel Adriana diz, eu e Seva estamos mandando um abraço para vocês aqui da Alemanha, olha que legal, não é? E a Raquel, parabéns aí, ao seu marido também, obrigado aí pela participação. Jamile, como é que você vê isso? Só temos 3 minutos para você, tá? Eu não vou conseguir terminar meus temas aqui, mas não tem problema nenhum. Já estou acostumado com eu não terminar o que eu propus a falar. Essa questão eu falo muito com eles em relação eles conhecerem a Bíblia,
porque eu falo assim, as pessoas que vão questionar vocês, vocês não podem acreditar que elas são leigas. Porque existem pessoas justamente que vão ler a Bíblia para poder conseguir questionar vocês. Então, eu incentivo muito eles a lerem a Bíblia, não só para saberem responder as perguntas, mas para terem aquele senso crítico, né? Porque hoje em dia a realidade é que os jovens, né? Todo mundo, na verdade, que frequenta uma igreja, ela não é a ovelha de um pastor. Ela é a ovelha do pastor do YouTube, ela é a ovelha do pastor do Instagram, do Facebook, de todas as mídias possíveis. Então, eu incentivo eles a ler a Bíblia justamente porque eu falo assim, como que vocês vão saber se aquele pastor que vocês estão assistindo está falando de acordo com a palavra de Deus e não dando um falso testemunho, sabendo que vocês vão ler a Bíblia? Porque quando vocês... Eu falo assim, a Bíblia é o que vai dizer para vocês se aquela pessoa está indo pelo caminho certo, se ela não está indo pelo caminho certo. E quando vocês tiverem dúvidas, vocês tragam para uma pessoa de confiança que vocês saibam que segue segundo a palavra de Deus. Mas é uma situação muito complicada, porque muitos deles sentem, sim, um pouco de vergonha ou então de insegurança na hora de falar. Eu encontrei uma adolescente que ela me surpreendeu, que ela tem 13 anos, a gente estava no retiro da juventude, e aí ela falou assim, eu vou tirar foto e vou mandar para o grupo da escola inteira para todo mundo ver o quanto que aqui é legal e que eles estão perdendo. E foi a primeira vez que eu vi uma reação assim espontânea, né? E depois ela me perguntou sobre os horários do congresso, ela fez uma folha toda desenhada, bonitinha, colocou lá no mural da escola. Então, é sim uma dificuldade que eles têm, mas eu acho que o nosso papel é incentivar eles a conhecerem por eles mesmos, né? Porque muitos jovens e adolescentes gostam de ser os donos da razão, os donos da verdade. E, no caso, eles não são. Eles precisam ler a Bíblia para saber do que eles estão falando. Obrigado, Jamila. Eu vou encerrar. Eu não vou falar de outros aspectos aqui, porque o tempo terminou, mas eu quero dizer também que nós somos vistos por Deus como cartas. Paulo falou isso a partir de si mesmo, mas penso que se aplica a todos nós. Vou ler, então, aqui, somente isso vou fazer. O texto de Paulo em 2 Coríntios 3, 1-3. Vocês acham que preciso me apresentar de novo a vocês? Não preciso de nenhuma carta de recomendação. Alguns precisam, eu não. Vocês são minha carta de recomendação. Vocês mesmos a escreveram no próprio coração e muitos a leram. Vocês são, por seu testemunho, uma carta escrita por Cristo. Essa carta se tornou possível por causa do que fiz entre vocês. Essa carta tem validade permanente, porque não foi escrita por mãos humanas, mas pelo próprio Espírito Santo. Ela não foi esculpida numa pedra, mas nos seus corações. Então, terminando e acabando mesmo, Deus nos vê como cartas que Ele está escrevendo para o mundo. E o nosso coração tem que ser o lugar de fidelidade desse texto divino, fidedigno, o que nos coloca uma imensa alegria e um tremendo peso. Paulo usa a expressão antiga nas traduções, peso de glória, ou uma alegria imensa que contém uma responsabilidade. É assim que Deus nos vê. Até o próximo encontro nós, que somos filhos de Deus, amigos íntimos de Jesus. Em nome dele, saudamos você.